Boa noite, está no ar o programa Viva Bem, apresentado a disciplina de tópicos intercomunicacionais pela Web TV Satic. Hoje abordaremos um assunto abrangente e muito interessante. Vamos falar sobre nutrição, obesidade e manutenção do peso ideal. Conosco em nossos estúdios está a nutricionista Carla de Oliveira Bernardo. Boa noite, Carla. Boa noite. Ela que é formada em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina e é mestranda do programa de pós-graduação de nutrição da UFSC. Isso, Carla, tu poderia falar para nós um pouquinho sobre a tua dissertação de mestrado? Sim, o meu trabalho no mestrado é sobre a influência do índice de massa corporal dos pais sobre o dos filhos. Então, eu estou estudando se a obesidade nos pais influencia o aparecimento da obesidade também nos filhos. Bom, agora vamos checar a matéria do repórter Ulisses Job, ele que esteve nos restaurantes da cidade, verificando se o criciumense está se alimentando bem e se o proprietário de restaurante é preocupado com a questão alimentar do seu cliente. Como fazer para fugir às tentações? Massas saborosas, carne com bastante molho, batata frita e depois de uma farta refeição, sobremesas e doces. O cliente até sabe, mas fazer refeições saudáveis é mais difícil do que parece. Será que os restaurantes estão preocupados em atender às expectativas dos clientes em busca de uma alimentação saudável? Posso fazer a comida não muito a óleo, assim, mais natural. Certo. Bastante alho, cebola. Você se preocupa em não comer algumas comidas gordurosas, mas uma comida mais saudável? Me preocupo, até porque meu estômago agradece quando eu faço isso. Mas não faço isso, mas não sou muito fissurada assim, no assunto. Eu como a minha batata frita de vez em quando, uma carninha de molho. Festa de aniversário também é mais complicado, mas no dia a dia, assim, no almoço, eu procuro sempre alimentos mais saudáveis e mais naturais. O senhor se preocupa em não comer muita comida gordurosa, comer uma comida mais saudável? Nas minhas refeições a gente sempre procura manter assim uma saladinha, né? Um bifinho grelhado. Na verdade, comida gordurosa também não é o meu prato predileto, né? Prefiro uma comida mais saudável, mais acolorida, né? Que chama mais atenção e aí a gente se alimenta melhor. Carla, quais os principais problemas de uma alimentação errada? O maior risco de uma alimentação inadequada é a sua propensão ao desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, a obesidade, as dislipidemias, que é colesterol alto, triglicerídeos altos, e também diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas. A obesidade é uma das principais atualmente no mundo, em diversos países, tanto em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, e no Brasil ela atinge cerca de 40 milhões de pessoas. Então, a obesidade, além de estar associada a essas outras doenças crônicas não transmissíveis, ela também aumenta a comorbidade nas pessoas. A alimentação inadequada, ela pode ser revertida. Mesmo as pessoas consumindo fora de casa, fazendo refeições fora de casa, elas podem fazer escolhas saudáveis. Elas devem, então, optar por restaurantes que ofereçam alimentos mais saudáveis, como, por exemplo, alimentos assados, grelhados, com menos frituras, menos açúcares nas sobremesas, utilização de frutas, mais oferta de verduras. Uhum. Com relação ainda à obesidade, é uma coisa que já se desenvolve no organismo ou fatores externos influenciam? Então, a obesidade ela é caracterizada como um acúmulo de gordura corporal. Ela pode sim ter influência genética, mas é um pequeno número de casos, né, por fatores genéticos. A maior parte dos casos ocorre por uma alimentação inadequada, por hábitos incorretos de estilo de vida e de alimentação, como, por exemplo, o consumo elevado de gorduras, açúcares e sal, e também o sedentarismo. Carla, então quer dizer que se eu tenho um pai gordinho, não quer dizer que eu vou ser gordinha? Não necessariamente, mas há uma propensão, por quê? Porque o consumo de uma pessoa obesa costuma ser maior e um pouco menos saudável do que uma pessoa eutrófica, né? Dentro da normalidade. Então, se a pessoa consome mais ou consome alimentos inadequados, passa esse exemplo para o seu filho. E como saber se a pessoa é obesa ou não?
Existem diferentes formas de diagnóstico da obesidade. Um dos principais, um dos mais utilizados, é por meio do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O IMC ele é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Então, se o resultado desse cálculo estiver entre 18,5 e 24,9, significa que a pessoa está eutrófica ou está dentro da faixa de normalidade. Se estiver acima de 25, significa que a pessoa está com excesso de peso. E acima de 30, já está com obesidade. Carla, e dentro de casa, como é que os pais podem inserir hábitos saudáveis dos filhos? Ou pelo menos contribuir para que isso aconteça? Sempre inserindo alimentos saudáveis, alimentos ricos em fibras, como as verduras, os legumes e as frutas, em todas as refeições possíveis. Então, café da manhã, sempre oferecer frutas aos filhos, junto com leite, junto com café e com os outros alimentos ricos em carboidrato, em proteínas, como os pães, o leite com café ou vitaminas, mas sempre colocando as frutas, as verduras nos almoços, né, nos jantares também, e sempre que tiver a possibilidade de criar novas preparações com esses alimentos, fazer isso para que seu filho se acostume a consumir esses alimentos, mesmo que não sejam puros. Então, uma torta de legumes ou uma salada com um molho diferente, um molho especial. E a questão da correria do dia a dia? Hoje é muito difícil, às vezes tu não tem tempo de almoçar, acaba comendo um sanduíche, acaba optando por fast foods, que hoje cada vez mais essa linha de alimentos está inserida no mercado, por ser mais barato e por ser prático, né? Como se policiar para não estar consumindo tanto a questão dos alimentos? O consumo de fast food vem aumentando, principalmente nas últimas décadas, e com isso aumenta também o consumo de gordura e de açúcares e sal também, porque os fast foods salgados, os hambúrgueres, batata fritas, são altamente ricos, né, em gordura e em sal, e as sobremesas também são ricas em açúcar. Isso tem aumentado muito a prevalência de obesidade. Como uma forma de prevenção, eu sempre recomendo que as pessoas utilizem preparações feitas em casa. Se vai trocar por um sanduíche, por um lanche, que faça em casa e leve, porque você consegue colocar mais salada. Fazer um sanduíche pode ser saudável, trocando por uma refeição. Se você utilizar um pão integral, né, um peito de peru como uma fonte de proteína, salada como alface, tomate, cenoura ralada, e você pode ter uma opção saudável para o seu almoço, por exemplo. Aquele velho ditado que diz comer pela manhã como um rei, ao meio-dia como um príncipe, à tarde como uma rainha e à noite como um mendigo. Isso vale mesmo ou é só uma lenda? Ditado popular. Não, vale em proporções, em certas proporções. Realmente, durante o café da manhã, por ser a primeira refeição do dia, você ficou muito tempo em jejum, é necessário que se alimente com uma quantidade maior de alimentos e mais variado. Durante o almoço, a refeição deve ser equilibrada também. À tarde, pode ser uma quantidade menor e à noite, um pouco menor. Mas nunca deve ser feito um jejum prolongado. Então, a pessoa deve se alimentar, no mínimo, de 5 a 6 vezes ao dia. Vamos agora para um intervalo comercial. Estamos falando com a nutricionista Carla Oliveira. Vamos voltar no próximo bloco abordando mais assuntos sobre nutrição.